Beleza. O que a gente estava falando sobre histórico e evolução, o que é principal aqui, é que quando mais sistemas computadorizados surgiram, houve a necessidade de juntar vários dados, de colocar eles em grandes bancos de dados. Então, isso tudo foi evoluindo os bancos de dados relacionais como a gente conhece hoje e os não relacionais também. Aí, nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre planilha e banco de dados. Alguém lembra qual que é a diferença entre uma planilha e um banco de dados? E por que isso é importante para a gente? Ninguém sabe qual que é a diferença de planilha e banco de dados? É porque o banco de dados tem aquelas chaves que ligam um assunto a outro? Sim, também por isso, porque o banco de dados a gente consegue fazer relação entre tabelas. Aí, lembrando aqui, o banco de dados ele vai ter alguns outros mecanismos também, porque o sistema gerenciador de banco de dados ele consegue permitir que a gente faça perguntas, que a gente insira novos dados. Então, quando a gente vê aqui, esse slide vai estar em inglês, mas eu prometo que eu vou traduzir ele para vocês, tá bom? Por que coisa não funciona? Ah, porque é canetinha? Não pode clicar com a canetinha? Palhaçada. É exatamente isso. Então, esse daqui, ele ficou grandão e ele tá em inglês, mas o que a gente... Eu vou traduzir só essa primeira linha aqui para vocês e depois eu coloco lá no Moodle traduzido para vocês novamente. Então, qual que é a diferença entre uma spreadsheet e uma database? Então, qual que é a diferença entre uma planilha e uma base de dados? Então, se a gente quiser pegar dados crus, então dados básicos. Como que a gente pega dados básicos? Como que a gente pega dados básicos Como que a gente pega dados básicos entre uma planilha e uma base de dados? Então, numa planilha, é fácil da gente poder colocar os dados dentro e os dados fora. Porque a gente vai, copia e cola, faz aquelas coisas. Mesmo que seja manual, esses passos você precisa de tomar bastante cuidado para você limpar aqueles dados, para você ter certeza daquilo que você está fazendo. E qual que é a diferença disso para um banco de dados? Um banco de dados você não consegue simplesmente copiar e colar. Você precisa de usar ferramentas para poder importar aqueles dados para dentro, ou então o SQL, você vai precisar de dizer em SQL o que ele precisa de fazer, e você vai também usar a linguagem de programação SQL para poder limpar aqueles dados. Então, a grande diferença entre uma planilha e uma base de dados é que dentro de uma base de dados você consegue fazer processos muito mais rápido. Então, mesmo que você precise de uma habilidade específica que seja em SQL, você consegue automatizar muita coisa. Então, você consegue tornar o seu trabalho muito mais fácil, principalmente quando a gente está falando de inúmeras bases de dados. Imagina, você entra numa biblioteca e a única coisa que você pode fazer é, você sabe qual que é o nome do livro que você quer. Você procura. Ah, não, na biblioteca está organizado por tema. Então, você quer um tema de arquivologia. Mas imagina aquela biblioteca da UFMG, você não sabe nem qual andar que é, e não tem ninguém lá para te informar. Ou então a pessoa vai ter que te levar lá em cima, você não pode ir por você mesmo, então tem aquela fila gigante e tal. Só que se você tem uma base de dados integrada, com uma aplicação bonita, com um SGBD funcional, você vai chegar lá, eu quero um livro de arquivologia, a pessoa vai te perguntar qual? Ah, eu quero o livro do autor X, mas o que você quer do autor X? Aí a pessoa vai digitar lá no programa, vai escrever num papelzinho ou vai imprimir para você uma coisa, ou então você vai ler lá com o seu celular o QR Code e você vai conseguir entrar na biblioteca e vai conseguir recuperar aquela informação. Então, essa é uma grande diferença e que é essencial entre a diferença entre planilhas e bases de dados. E agora a gente vai... Ai, ficou fora do esquadro. Que ruim. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que são projetos de banco de dados. Por que é um projeto de banco de dados? Então, ele tem uma fase a ser seguida. Isso é uma coisa que nós vamos fazer também. Então, a primeira delas é que o modelo do sistema
está na mente do cliente. Então, o cliente quer fazer um sistema para a biblioteca pessoal dele, que ele é uma pessoa muito chique, ele tem uma casa que é cheia de livro e tem uma pessoa para limpar também, né? Porque sempre que eu penso aquelas casas grandes, aqueles vidros enormes, eu fico tipo, gente, como que esse povo limpa isso? Não tem condição de limpar isso. Então, imagina, eu acho que tem um meme, ou então é uma tirinha, falando o que o cliente quer, o que o programador entendeu, o que o analista fez e qual foi o resultado. Depois eu vou achar isso e eu mando para vocês, eu acho muita graça nisso. Porque aí, então, vai ter uma reunião em que aquele cliente vai virar para quem vai produzir o sistema e as pessoas vão se perguntar, como que a gente quer fazer isso? Então, vai se desenhar um modelo conceitual que vai ser uma caixa bem quadradona, vai ser com menos detalhes, com menos informações, mas então vai ser um panorama geral daquilo que a gente vai conversar, do que a gente precisa. Então, esse aí vai ser desenhado um modelo conceitual. Só que depois do modelo conceitual vai precisar de um modelo lógico, porque afinal de contas, o computador não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de ensinar para o computador para que ele entenda corretamente qual que é a relação entre cada um daqueles dados. Então, isso é muito, muito importante, porque sabe quando, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas mas é só você fazer isso. Não, o bolo, fazer um bolo. Fazer um bolo é só misturar os negócios lá e acabou. Mas a gente sabe que se você misturar a parte molhada com a parte seca separado, juntar eles depois, faz toda a diferença para o bolo ficar mais fofinho. Aí você bate uma clara em neve, aí bota um chantilly. Então, fazer um bolo não é só fazer um bolo. Fazer um banco de dados, fazer um modelo, não é só fazer um modelo. Aí, Guilherme, mais uma diferença entre a abstração. Porque se eu der uma receita de bolo para você, com os ingredientes, instruções super básicas, tipo, mexa e coloque no forno, e você não tem nenhum conhecimento de como fazer um bolo, mas eu tenho, o seu bolo vai ficar muito diferente do meu. Por quê? Se você misturar tudo, colocar tudo em desordem, misturar demais, colocar e ligar o forno com o bolo já dentro, como que vai ficar esse bolo? Vai ficar igual um bolo que eu sei que eu tenho que pré-aquecer o forno. Então, a abstração, ela vai de pessoa para pessoa. Então, quando se constrói um projeto de banco de dados, isso tudo tem que estar alinhado para que quando a gente chegar no modelo físico, então como que nós vamos armazenar esses dados, onde que esses dados vão ficar, qual que vai ser a linguagem desses dados, quem que vai ser o responsável, toda essa parte do modelo físico vai fazer muita diferença também para o projeto inteiro. Então, a abstração está presente em todos esses níveis, menos um pouco no nível físico, porque vai ser uma coisa bem mais pragmática, bem mais matemática, mas quando a gente está fazendo uma modelagem, o modelo é, sim, uma coisa abstrata, porque está na nossa mente e a gente está passando para o papel, computador, whatever. Isso é importante também. Ai, meu Deus. Agora eu entendi o que isso faz. Ele vai descendo assim. Não é isso que eu quero. Então, aí a gente também falou dos usuários de banco de dados. E aqui a gente colocou um esqueminha muito bom para entender. Então, o que são usuários? O usuário é muito geral. Então, a gente pode falar dos administradores e dos usuários do banco de dados. Porque quando a gente usa um Facebook, um Instagram, a gente está lá como usuário final. Mas quando você, trabalhando no Facebook, é uma pessoa muito chique, uma pessoa muito habilidosa, você é um desenvolvedor. Então, você está lá desenvolvendo a aplicação, você está fazendo manutenção do banco de dados, mas e quando a gente entra na API do Facebook, dá umas fuçadas lá? Você vai ser um usuário avançado daquele banco de dados. Ou você trabalha na parte de gerenciamento de mídia social do Facebook, por exemplo, que o Facebook tem o próprio gerenciamento da mídia dele. Você vai precisar de entender algumas outras coisas sobre o banco de dados, como que funciona. E quando você, por exemplo, você está trabalhando no governo e você precisa de contratar um software. Não tenho nenhum software no planeta. Não há homem no Brasil para mim. Não, aí você vai precisar de contratar uma empresa para fazer um software para você. E como que você, pessoa que não conhece nada, vai fazer um software? Vai poder dizer o que vai ter, o que não vai ter, como que você quer?
você vai precisar de um usuário avançado e de um usuário especializado naquilo para poder ajudar na criação daquele software. E isso é muito interessante porque eu trabalho com isso e eu não sou um usuário grandes coisas, eu não sou uma desenvolvedora. Mas agora eu já consigo entender muito mais sobre o que eu quero na tela. Eu já sei o nome dos negocinhos, das aplicações que tem. Então, isso fica muito mais fácil quando a gente pega um pouco de prática nisso também. E a gente também tem os usuários de administração, que é o de dados, do banco de dados. Então, o que vai dizer, quem vai dizer o que vai, o que não vai, o que entra, o que não. Então, beleza. Falei muita coisa. Aí, nós também temos a diferença entre banco de dados transacionais e analíticos. Então, a gente já falou sobre isso na aula passada também, mas um banco de dados transicional analítico, ele é o do sistema operacional. Analítico não. Transacional, ele é o sistema operacional, então são os dados de usuários, log, então você fez um login, vai tudo para o dado de sistema operacional. Aí, essa ETL aqui a gente esquece ela um pouco, porque a gente não viu nada dela ainda, que é de preparação dos dados, que vão para o armazém de dados, que a gente já conversou também, que é o Data Warehouse. E também nós vamos ter os usuários. E vocês estão vendo que aqui o analítico está aqui? E que os quadradinhos deles são diferentes? Alguém sabe me dizer por que aqui é essa coisa mais dura e esse daqui é uma coisa um pouco mais flexível? Qual que é a diferença entre um banco de dados transacional para um analítico? Tem a ver com o volume, não é? Tipo, o transacional, ele é mais simples, ele é mais rápido, então é mais fácil até de manipular. E o analítico, ele tem um grande volume de dados. Eu acho que seria o contrário. Porque o transacional é o sistema robusto, que tem todos os dados descritos. Então, por exemplo, eu, usuário, eu entrei em tais e tais páginas. O analítico, ele sofreu um processo de análise. Então, quando a gente volta naquela pirâmide de dados, aqui, a gente vê que quando a gente está falando de um transacional, ele vai estar num nível mais de dado, de informação, ele não vai ser um dado trabalhado, ele não vai ser um banco de dados trabalhado. Mas depois que aqueles dados sofrem um processo de análise, a gente vai ver aqui, fala sério, sai fora, aqui. Tá vendo que esse daqui, ele é o inteiro? Ele não é um conjunto de dados. Esse daqui analítico, tá vendo que tem um verdinho aqui, aí tem um azulzinho claro, tem um azul escuro, tem vermelho, tem amarelo, porque o banco de dados analítico já é uma fase um pouco mais acima. Então, eu sei que tem dados aqui do sistema operacional que tem relação com os arquivos também. Eu não quero tudo que está no sistema operacional, eu quero só essa coluna aqui. E eu quero só 3 colunas que estão no arquivo aqui. Então, quando eu venho aqui e eu sei que dentro da minha data warehouse eu tenho outros dados, eu tenho outros conjuntos, eu consigo montar um banco de dados analítico, que a partir disso daqui que vai vir um BI. Não dos dados brutos. É o que pode ser chamado também de tabela auxiliar. A tabela auxiliar, por exemplo, você tem 4 tabelonas gigantes. Aquele tanto de dado. Aí você vai ter que ficar consultando esse dado grande, esse banco de dados grande o tempo inteiro. Imagina, quando a gente carrega um PDF de 1000 páginas, todas as vezes, quanto tempo que isso demora para carregar? Mas não, eu sei que eu preciso só de uma linha daquele PDF. Ou então de uma tabela Excel, que tem o máximo de linhas que o Excel pode comportar. Mas eu sei que eu preciso só de uma coluna dali. Então, no meu analítico, eu vou puxar só aquela coluna. Aí ele vai lá dentro do warehouse, puxa aquela coluna e deixa ela disponível para mim. Entendeu, mais ou menos? Porque eu acho que o que você falou é o contrário. Entendi. Entendi. Lançamos. Bora. Ai, eu sou burra. Aí. Pronto. Aí, então, a gente volta no conceito de Data Warehouse e Data Mining Warehouse. Tá ótimo. Então, novamente, nós temos aqui no nosso armazém vários dados, vários metadados, a gente tem dados resumidos, a gente tem dados crus,
E isso tudo vem das nossas fontes de dados, de bases de dados muito grandes, que são de sistema operacional. E o usuário vai consumir, isso eu acho ótimo, porque em TI fala muito isso, não, vai consumir a informação de tal banco de dados. Eu fico tipo, gente, eu imagino o computador indo lá, pegando, igual quando a gente vai no McDonald's, pede lá umas coisas, pede batata, pede tortinha de banana e um refrigerante. E outra pessoa vai lá e pede um hambúrguer. Então, isso é muito interessante porque um usuário que quer fazer a análise, ele vai fazer um banco de dados analítico para ele, tipo assim, não, eu quero fazer essas análises aqui para não precisar de ficar voltando toda hora, pesquisando. Então, aí o cara que vai fazer só uma reportagem, um jornalista, ele vai consumir só uma parte disso tudo aqui. Ele não vai consumir tudo. Então, quando a gente fala em consumir, a gente fala de retirar, sem, claro, né, prejudicar o banco de dados, porque é para isso que serve o sistema de gerenciamento, é que eu vou puxar aquilo ali só para eu ler aquilo ali rapidinho e depois ele continua lá. Eu não efetivamente tirei. Isso é super óbvio para mim, mas isso é uma coisa que só depois de muito tempo que eu fui começar a entender. Porque no banco de dados, o banco de dados vai lá ficar quietinho. Quando eu acesso alguma coisa e tiro uma informação dali, eu não efetivamente tiro a informação dali. Ele faz tipo uma cópia e joga num outro lugar para eu poder ver. Então, isso é muito interessante. Eu não posso mostrar o armazém de dados do Estado, mas ele é muito assim. Eu entro, mas eu posso mostrar um print. Posso mostrar um print? Talvez, não sei. Mas vou pesquisar isso depois, eu mostro para vocês. Porque aí são várias planilhas de execução financeira do Estado de Minas Gerais. Imagina o caos. Milhares e milhares de servidores que recebem, milhares e milhares de reais que são gastos, estão todos lá. E se eu quero saber quanto que a saúde gastou? Do dia 22 de janeiro até o dia 22 de fevereiro de 2015. Imagina eu entrar tabela por tabela, tabelas que eu não confio, procurar um dado e ainda falar assim, gente, eu acho que foi isso. Mas quando a gente tem um sistema de gerenciamento de banco de dados, a gente consegue controlar nossas bases, e quando a gente coloca tudo num armazém, aquilo vai estar normalizado, aquilo vai estar bonitinho, os nomes vão estar batendo, ou então eles vão estar todos juntos e a gente vai conseguir fazer pesquisa. Isso faz muita diferença. Porque uma coisa... Vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês, ETL, e eu falei que a gente ia falar depois? Chegou o momento. A ETL é extraction, transformation e load. Então, você faz a extração, transforma e carrega. Porque você não vai pegar tudo. Você quer tudo? Não sei se você quer tudo. Então, quando a gente está aqui e a gente precisa de pegar algum dado, aquele dado já foi preparado. Então, quando você é aqui o roxinho, você está lindo, maravilhoso, você vai lá só consumir o dado e vai falar, esse dado, não gosto desse dado. Mas quando a gente está do outro lado, em que a gente está nas primeiras fases da ETL, nessas primeiras fases, você tem que preparar, você tem que ver se o dado bate com tal dado. Então, você vai precisar de um especialista daqueles dados para dizer se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido. Então, o ETL é a parte mais chata, é a parte mais complicada. Mas é o que vai permitir que esses usuários utilizem aqueles dados corretamente e que até você mesmo futuramente possa utilizá-los também. Então, aí aqui a gente vai voltar e nós vamos falar sobre modelagem conceitual. Se eu estiver falando rápido demais, vocês por favor me parem. Se a minha internet ficar ruim, vocês por favor me parem também. Porque às vezes fica picando e é muito chato, já é aula online, já está à noite, é quarta-feira que está parecendo que é sexta-feira. Então, assim, por favor, me parem. Senão eu vou falar até amanhã. Então, agora, eu vou esperar um pouco para ver se alguém se manifesta. A gente avisa, professora. Tá bom, obrigada. Pode mandar no chat também. Tá bom, é nóis. Pode mandar no chat também. Então, agora nós vamos relembrar um pouco sobre modelagem conceitual. Que agora o negócio vai começar a ficar bom de novo. Nós ficou mal de... Nossa, tá torto, estranho. Então, voltando à dúvida do Guilherme também, e que é uma dúvida super válida,
Quando a gente fala de modelagem conceitual, a gente está falando de um modelo, de uma representação. Então, a gente vai pegar uma padaria e a gente vai representar ela dentro de um banco de dados. Mas a gente não vai pegar só a padaria. A gente vai pensar num cliente que entrou ali e precisa de consultar o preço de um produto. Então, ele vai lá, clique, naquele código de barra, clique, e vê quanto que custa. Vai lá, tá lá. Cachorro quente não. O que tem na padaria? Leite. Leite. Aí vai estar lá o nome do leite, a marca do leite e o preço. Aquilo não aconteceu por mágica. Aquilo foi registrado em algum momento. E para aquilo chegar ali no seu consumo final, tem um banco de dados. Teve alguém que pensou em como que a gente vai representar isso para o usuário final ver. Eu acho isso magnífico. Tem gente que acha isso chato. Mas eu acho, tipo assim, sensacional. Porque como que essa coisa funciona sozinha que a gente não sabe. E é muito legal aprender como que as coisas funcionam. Então, e para fazer um modelo, a gente não vai fazer um modelo do nosso sovaco. Assim como a gente estava conversando na aula passada também, a ABNT existe por uma razão. A ABNT de obra. Tem a ABNT de obra, você sabia? Eu aprendi isso esses dias. Que tem as normas técnicas que vão falar, você não pode misturar 20% de brita com 40% de concreto e o resto de água. Vocês viram que eu não fiz a conta, né? Eu sou esperta, não vou passar vergonha aqui. Então, existe um manual de normas. Então, quando a gente fala de ferramenta de modelagem, é porque vão ter notações. Vai ter o quadradinho significa uma coisa, o triângulo significa outra, para não virar uma salada de fruta. Vai ficar tudo misturado, tudo bagunçado, ninguém vai entender nada, e só você, o rei magnífico, que construiu aquilo ali, que vai entender. Então, isso é muito importante para a reutilização daqueles dados e outras pessoas também conseguirem mexer naquele modelo que você fez. E o modelo ele precisa de uma finalidade. Assim como a gente já conversou também, finalidade é contexto. Então, quando a gente estabelece um contexto, a gente consegue estabelecer um escopo. Então, a gente sabe que o contexto é padaria. O nosso escopo vai ser consulta de preço. Para quê? Porque eu quero que, quando o usuário, o cliente daquela padaria, entre, clique, aquele preço apareça certo. Não um preço aleatório. Ele não vai vou sortear aqui um e vai custar 3 agora. Mas no outro pode custar 5. Então, ele tem uma finalidade. E para isso, a gente vai utilizar esquemas. Então, quando a gente fala em modelo, a gente fala em esquema. A gente esquematiza. Sabe quando a gente está montando um esquema para ir para a praia? A gente está pensando como que nós vamos de carro, quantas pessoas que vão, o que tem que levar de comer, se tem que levar negócio de matar muriçoca. Então, a gente sabe o que a gente precisa de levar, a gente esquematiza aquilo. Mas a gente não está preparado para tudo. A gente tenta o nosso melhor, mas nem sempre tudo vai funcionar da maneira correta. E para isso que você tem que ter uma ferramenta de modelagem confiável, você tem que seguir aquela notação gráfica, para que, se alguma coisa der errado, você sabe aonde ir para consertar. Então, por isso o modelo. E por isso a abstração. Porque você está... Como que você vai explicar para uma pessoa, explicar para uma máquina que é muito espertinha, mas ela precisa de ser ensinada, como que você vai mostrar para ela que uma coisa que está dentro do mundo real vai virar um programa? Então, isso que é abstração, é a gente tornar uma coisa que a gente está vendo e a gente vai pintar um quadro. E por que tem o movimento... não é abstração, não. Esqueci o nome do movimento artístico. Alguém me ajuda aí, por favor. Que é do Picasso. Gente, me fugiu o nome completamente. Modernismo. Eu acho que é modernismo. Se não for, a gente pesquisa depois também. Que tem aquelas imagens que são aparentemente indecifráveis. Você fica tipo assim, gente, o que a pessoa estava pensando naquele momento? É exatamente isso. A pessoa estava pensando em alguma coisa naquele momento. É uma coisa desorganizada? É uma coisa aparentemente que você não consegue entender? Cadê? A pessoa mandou no chat aqui. Ah, tá. Já te respondo, tá bom? Ah, picacubismo, isso! Yes! Eu não tava lembrando de nada. Gente, tem anos que eu não estudo essas coisas. Saí do ensino médio tem muito tempo. Eu sou um fracasso, vocês me perdoem. Mas então, quando vê aqueles negócios lá tudo esquisito, ou então quando a gente pensa em uma obra clássica, por exemplo, a Capela Sistina, aquilo não é verdade. Aquilo é uma representação. Ele foi lá e pintou aquilo de acordo com a visão de mundo dele.
ele modelou aquilo. Então, ele representou com uma finalidade. Por que as igrejas barrocas que a gente tem aqui em Ouro Preto, aqui em Minas, é tudo aquelas coisas que você se sente pequenininho, como se fosse tudo muito grande, muito amedrontador? Porque aquilo foi construído no momento em que a finalidade era realmente oprimir os fiéis, para que eles sentissem o poder da igreja. Então, tudo tem uma finalidade. E respondendo a Jade, aqui, as regras de modelagem mudam a cada banco ou tem que ter uma organização nacional que dita as regras? Então, assim como a gente falou, aqui quando a gente fala de ferramentas de modelagem, a gente está falando de algumas notações. Então, a gente está falando de UML, que é Unified Modeling Language. Aí tem outras linguagens que ditam como que o banco de dados tem que ser modelados. Então, quando a gente fala de SQL, a gente está falando de uma linguagem. Então, a linguagem tem padrões. Por exemplo, quando a gente fala de linguagem de programação, é como se a gente estivesse falando de maneira similar a uma linguagem normal. Então, por exemplo, se o meu banco de dados fala alemão e os meus dados falam francês e eu falo inglês, como que essas coisas vão conversar? Ah, não, mas se eu falo português, o meu banco fala português e os meus dados falam português, a gente consegue que eles se comuniquem. Então, o que é mais importante para o banco para um banco de dados, é que você utilize linguagens que elas se comuniquem. Nossa, ficou horrível essa frase. É importante que você utilize uma linguagem que comunica com a outra. Então, todos aqueles que a gente viu no esquema do SGBD, eles precisam de se comunicar, porque senão você está colocando o computador para ler maçã e banana, sendo que você só ensinou banana. Então, isso que é o mais importante. Jade, obrigado, velho. Você arrasou no cubismo. Eu falei miseravelmente, mas tudo bem. Vamos passar desse tempo, vamos passar. Então, por que a gente cria modelo? A gente constrói um modelo para entender melhor o que o sistema está querendo mostrar para a gente. Então, o que a gente está estudando? Como que a gente vai entender melhor? A gente vai criar um modelo, a gente vai criar um esquema. Sabe quando a gente faz uma estrutura de tópicos para poder explicar alguma coisa para alguém, um mapa mental? Isso são formas que a gente está utilizando, que a gente utiliza para a gente poder entender alguma coisa. Então, da mesma forma, isso vai servir para um computador. E uma outra coisa que é muito importante, que é o bom e o mal de fazer um banco de dados, de fazer uma modelagem conceitual, é que a gente precisa de um domínio. E assim como a Jade perguntou, quais são as regras? Se muda de banco para banco. A gente que vai definir essas regras. As regras que a gente está construindo ali. Porque em algum lugar, a gente pode colocar carro e a gente pode colocar moto. Mas esse nosso banco, a gente está falando de alimentos. A gente não vai colocar carro e moto num banco de alimentos. Ah, mas se a gente estiver falando de uma padaria? Então, se a gente tiver uma padaria, alguém tem que trazer o negócio. Ou então tem entrega na padaria. Aí a gente vai colocar moto, carro. Mas isso é o domínio que a gente está especificando. Então, qual que é a representação? Porque a gente não consegue representar tudo. A gente tem que ter uma finalidade para aquilo. Então, qual que é o domínio? O que a gente vai estabelecer fechadinho ali naquelas 4 paredes daquele banco de dados? Figurativamente. E, então, para isso, a modelagem conceitual vai utilizar de modelagem de dados. Então, como que a gente vai mexer naquele dado para ele ser um triângulo, para a gente colocar no buraquinho do triângulo? Igual aquelas coisinhas de criança que tem quadrado, estrela, bolinha, triângulo, que a criança tem que colocar lá. É exatamente isso que a gente precisa de fazer. A gente precisa de entender onde vai aonde, onde vai aonde é ótimo, o que vai aonde, para a gente poder fazer essa modelagem conceitual. Então, a gente vai falar, estrela vai no da esquerda, triângulo vai no do meio e quadrado vai no último. Porque a gente está ensinando a máquina a fazer. Assim como a gente ensina uma criança a colocar o quadradinho, tá vendo aqui, ó, quadrado vai aqui. A gente vai escrever, o quadrado vai do meio, a bolinha vai no último. E testa para ver se ele entendeu aquilo que você colocou.
Então, a gente vai trabalhar os conceitos de modelagem de dados. Então, para a aula de hoje, depois dessa breve revisão, a gente vai falar um pouco sobre dados estruturados e não estruturados. A gente vai falar sobre modelo relacional, modelo conceitual, entidade, relacionamento, entidade, atributo, que foi o que eu falei no início da aula. Isso daqui eu copiei e colei do plano de ensino, exceto pelos dados estruturados e não estruturados que não estava lá. Então, deixa eu beber uma aguinha e eu gostaria que vocês fizessem perguntas, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Fiquei até sem ar, tanto que eu falei. Né? Tipo, chefe. Eu acho que tá bom. Tá indo bem, até agora tá dando para entender direitinho. Ah, então tá, obrigada. Ah, o Felipe entrou. Oi, Felipe. Felipe entrou caladinho. Tá bom. Ele nem Ei, professora, eu entrei atrasado, entrei caladinho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tava tipo assim, ai, cadê o Felipe? É Michele, é Felipe, é Fernanda, é Rasmine, o Guilherme vem também, Peterson, Mário, o Edson tá vindo também. Eu fico tipo assim, ai, gente, obrigada, não me deixa aqui sozinha. Então, muito obrigada, gente. Aí, agora nós vamos falar de dados estruturados e não estruturados. A princípio, o que vocês pensam sobre isso? Pode pensar aí sozinho, mas se alguém quiser se manifestar também, porque quando a gente fala de um dado estruturado, a gente está falando de quê? Sabe quando a gente chega com as compras e tem aquele tanto de coisa? Você vai socar tudo dentro da despensa. Eu espero que você não faça isso, porque se tiver uma coisa de gelar, que tinha que estar na geladeira, vai estragar. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente fala de uma organização, de separação, de uma ordem. Então, quando a gente pensa num dado não estruturado, a gente pensa exatamente nisso aqui, que é um negócio todo bagunçado, que você não sabe o que é o quê, você sabe que tem cor ali, mas você não sabe direito o que tem. Imagina para uma máquina que não entende as coisas direito, ela vê um negócio não estruturado. Ela vai ficar tipo assim, beleza, eu só te mostro isso aqui, você faz o que você quiser com isso daí. Então, um exemplo de dados não estruturados é um arquivo do Word, por exemplo. Um arquivo no bloco de notas, que tem um monte de texto lá, umas fórmulas, umas imagens. Então, assim, não tem uma estrutura. Ou então só uma estrutura de arquivo. Tipo, aí você vai ter o Word, o nome do arquivo, você vai ter que dia que você criou, quem que criou. Então, vai ser isso. Você não vai ter muita informação ali. Então, só que uma coisa que é muito importante é que mais de 80% dos dados que são gerados neste mundo, eles são não estruturados. Quem estrutura eles são nós. Nós estruturamos esses dados. Nós, pessoas. Então, quando a gente fala de dados semi-estruturados, a gente está falando de uma estrutura mais flexível. Então, e tem essas palavras aqui estranhas, XML, JSON, RDF, OWL, que são linguagens que conseguem transitar entre os dois, que conseguem transitar entre um relacional e um não relacional. Porque são maneiras de organizar diferentes, que são os esquema. Eu vou escrever aqui no chat só para vocês saberem que é esse schema, que representa o que essas linguagens fazem, que são linguagens semi-estruturadas. Que elas têm uma estrutura, mas não é grandes coisas, não é como um banco de dados relacional. Porque quando é um banco de dados relacional, é um formato aceito, tem bem definido, você não tem muita liberdade, você não tem... É bem geladão, é bem sisudão. Banco de dados é isso. Então, os atributos e os campos vão ser definidos por algum esquema, é uma estrutura rígida, é projetado anteriormente, é uma representação homogênea. Então, você não vai ter tipos diferentes, você vai ter tudo ali bem mais redondinho. Entenderam? Esse é tranquilo. Mas são informações importantes que vocês tenham bem consolidados também. A gente está falando, nessa matéria, de dados estruturados, não de semi-estruturados. Por quê? Tem outra imagem ali. Tá bom. Então, quando a gente fala dentro de um processo de projeto de banco de dados, de novo, aqui nós temos o mini-mundo.
pudim. Nós vamos falar da padaria. Eu vou usar o problema da padaria. Vou até escrever aqui, usar a padaria. A padaria é o nosso mini mundo. Então, nós vamos falar da padaria. Mas o que a gente vai falar da padaria? Ah, não, a gente vai falar sobre catalogamento, né? Catalogar produtos. Então, a gente vai catalogar produtos para que os clientes e o caixa consigam utilizar a mesma base de dados para poder dar o preço para o cliente. Então, isso é super simples, mas a diferença que faz. Sabe quando o produto está na prateleira com um preço? Está lá, R$20. E você fala, no descontão, esse negócio custa 50. Você chega lá no caixa e o produto está R$70, você fica tipo assim, não tá R$70, não, tá R$20 que eu vi lá. Então, isso é um problema de comunicação de banco de dados. Isso acontece muito em supermercado grande, tipo no Carrefour. Aí o Carrefour, o cara chegou lá de manhã cedo, colocou os preços, organizou as prateleiras, mas não deu tempo de atualizar o sistema do caixa ainda, porque são sistemas que não conversam imediatamente. Então, isso é um problema que no projeto lógico, no projeto conceitual, eles não colocaram essas duas coisas para conversar. Então, quando a gente está falando de uma padaria, a gente está falando de que a gente precisa de analisar aqueles requisitos. Então, o que eu quero? Não, eu quero que o cliente consiga consultar o preço e aquele preço seja o mesmo preço que está no caixa. Então, vamos lá. Nós já temos dois tipos de pessoas, dois ou mais tipos de pessoas. Nós temos clientes, nós temos o caixa, o operador do caixa, e nós temos uma pessoa que vai fazer a gestão desse estoque. Mas do que a gente está falando? A gente está falando de produtos. Então, a gente está falando de ketchup, a gente está falando de leite, a gente está falando de pão. Então, isso é um modelo de alto nível. Vocês conseguem entender que quando a gente fala de ketchup, de pão, de cliente, de operador, a gente está falando bem superficialmente daquilo. Mas o que seria a gente fazer um projeto lógico? O que seria a gente colocar esse esquema para um nível mais granular? É a gente falar que o ketchup é da Heinz, é que o ketchup tem 200 gramas, mas a gente tem um ketchup da Heinz que é de saquinho e nós temos um ketchup da Heinz que é de 500 gramas. Então, isso é você especializar os tipos de produtos que você tem. Então, isso é muito importante porque quando a gente fala de um projeto lógico, a gente tem aqui uma coisa que vai depender do sistema gerenciador de banco de dados, porque até ali naquele modelo conceitual, naquele limiar entre modelo conceitual e modelo lógico, você não tem tantos itens definidos, você não tem uma base populada. Você está dizendo só que tem ketchup, que tem leite, tem cliente, que tem operador de caixa. Mas você não está colocando que aquele operador de caixa ele vai ter um nome, ele vai ter um login, ele vai ter uma senha, ele vai ter se é carteira assinada, se não é carteira assinada. Então, tá vendo que você vai ter uma base de dados para o cliente, vai que você preenche os dados, o cliente é um iFood, por exemplo. O cliente ele tem uma base de dados só para os clientes, porque afinal de contas, como que você vai colocar um cliente junto com o operador de caixa, junto com a base de produtos, junto com a base de entrega? Como que você vai fazer isso tudo junto? E por isso o banco de dados, que aí fica tudo separadinho nas caixinhas e você consegue acessar tudo aquilo via um sistema gerenciador de banco de dados, porque aquilo vai estar num programa só. Tá dando para entender? Se tiver gente saindo, eu vou ficar triste demais. Mas tudo bem, não vou me preocupar com isso, vou me preocupar com quem está aqui. Tá dando para entender, sim, professor. Tá dando para entender. Mário, maravilhoso, obrigada. Então, beleza. Então, isso é o que a gente fala de um projeto de banco de dados. Agora, eu fiz esse esqueminha aqui para a gente entender uma coisa. Aqui eu falei de análise de requisitos. E aqui eu coloquei levantamento de requisitos, porque o que é o levantamento de requisitos? Eu vou abstrair uma padaria. Eu quero criar uma padaria que tenha isso, isso e isso. Então, eu vou descrever aquilo. Vai ter ketchup, vai ter leite, vai ter todas essas coisas que a gente já conversou. Então, a gente vai fazer uma análise daquilo.
Porque o que é a análise? A análise a gente vai falar, não, ketchup tem isso, leite tem aquilo, o estoque de leite é esse. Então, a gente vai criar essas pequenas coisas e desse levantamento de requisitos, que isso a gente vai ver como a gente vai fazendo isso aos poucos, aí que nós teremos os problemas, as regras, os relacionamentos. Então, o que vai falar com o quê? Quais são as regras? Por exemplo, quando um cliente compra alguma coisa, sabe quando sai lá na notinha quantidade? A quantidade não pode ser 0, porque a pessoa tem que comprar alguma coisa. Se aquilo está registrado, aquilo tem que ter pelo menos uma unidade. Então, aí que vão entrar um pouco dessas questões de tem, não tem, quantos. Então, isso tudo faz parte dessa modelagem também. E desses problemas, regras, relacionamentos, levantamentos de requisitos, nós vamos ter a especificação. Então, aí que nós vamos falar. Tá, então, na planilha de produtos, nós vamos ter ketchup, leite, pão, e à medida que os produtos forem entrando, a gente vai colocando via SGBD. Nós temos os clientes, beleza, aqui nossos clientes fidelidade, Marcela, cliente fidelidade, vem na padaria todo dia. Não, mas nós temos o operador de caixa Rasmine. A Rasmine trabalha de segunda, quarta e sexta, e ela que fez as últimas 2 operações. E nesse momento de especificação, que nós vamos medicar o que a gente achou no levantamento. Ou seja, a gente vai dizer, da mesma maneira que um médico prescreve um medicamento, nós vamos prescrever o que a gente descreveu. Então, a gente que vai falar, tá vendo? Esse relacionamento é aqui, isso é dessa forma. Então, é nesse momento de especificação, que é o momento do projeto lógico, que a gente vai ser muito específico no que a gente está querendo dizer. E também, nós vamos ter um momento de síntese, porque é naquele momento em que tudo vai fazer sentido. E que nós vamos fazer testes, que nós vamos ver se é aquilo mesmo que a gente está querendo, se isso responde às nossas perguntas. Então, é uma fase muito importante também. Eu falei demais. Então, vamos lá. Tá tudo bem? Todo mundo entendendo? Eu não quero me estender muito também das 8h40. Tudo ok, pode continuar. Beleza, Tudo bem, obrigada. professor. Obrigada. Então, beleza. Então, a gente vai falar também um pouco de modelagem de dado versus análise de sistemas e programação. Porque a gente tem 2 tipos de representação, que vai ser a parte estática dos dados e a parte dinâmica dos processos. Então, como a gente está falando da padaria, a gente tem os dados estáticos, que é estoque. Por mais que o estoque diminua ou aumente, ele está lá paradinho, quietinho. Mas o processo, quando a gente fala de um processo no mundo, vamos ver se ele vai abrir aqui. Abre aí. Nossa, a imagem está excelente. Então, quando a gente fala aqui dos requisitos funcionais, a gente está falando das especificações de transações também. Então, a gente vai falar também do processo, a gente vai especificar o processo. A gente vai falar que para um cliente comprar alguma coisa, aquele produto ele tem que ter sido inserido no estoque, colocado à disposição e depois adquirido. Isso faz sentido, não faz sentido? Porque tudo em banco de dados ele tem que fazer muito sentido para vocês. Assim como lógica de programação, tudo tem que ter um início, um meio e um fim. Nada surge, tudo se transforma. Então, beleza. Então, agora... Nossa, minha avó foi embora. Minha mãe vai brigar comigo. Minha mãe é fono. Então, quando a gente fala de modelagem de dados, é porque nós vamos abstrair e nós vamos representar um ambiente observado. Então, nós vamos representar uma padaria. E essa modelagem de dados vai servir como instrumento para comunicação. Porque antes de você falar para os seus analistas de sistema, para os programadores, você tem que dizer para o cliente primeiro. Porque então você está ali naquele meio. Não, então beleza, nós fizemos aqui um modelo conceitual, a gente descreveu como que funciona a padaria. Mas, ô moço, pessoa que me contratou, você pode olhar, por favor, para ver se é isso? Então, aqui, não, a lógica que a gente usou é essa, essa e essa. Então,
vai funcionar dessa forma, você está de acordo? Então, isso vai servir para você comunicar a área que é técnica com uma área não técnica. Vocês lembram que a gente mostrou os usuários, e são os usuários finais, usuários especializados? Então, isso é muito importante, e por isso que a gente usa a representação gráfica também. Porque a representação gráfica é uma que vai fazer sentido para um usuário menos especializado, mas que faz total sentido também para um usuário especializado, que consiga transformar aquilo em programa, em código. E assim, isso favorece o processo de verificação e validação daquilo, daqueles dados, daquele modelo conceitual que você quer representar. Porque você vai capturar ali aspectos e relacionamentos entre os objetos que a gente está observando. E isso vai servir como um referencial para a geração de estrutura de dados. Então, isso é tudo muito, muito importante. Agora vamos lá. Modelagem de dados não é uma ferramenta só para projeto de banco de dados. Então, quando a gente está fazendo algum outro tipo de projeto, a modelagem ela serve para outras coisas. Então, quando a gente está falando de esquematizar um rolê para a praia, de esquematizar uma festa de Natal que você precisa de comprar um monte de coisa, você acaba modelando as coisas sem perceber. Você acaba abstraindo as coisas sem perceber. Quando a gente fala de um bolo, a gente precisa de ver ali, a gente vai precisar de comprar os ingredientes. Ah, não, mas qual ingrediente que é melhor? O que a gente vai usar? O que a gente coloca primeiro? Então, o que eu tenho em casa? O que eu não tenho em casa? Então, quando a gente está no supermercado, a gente pensa, vou fazer um bolo. Não, mas eu tenho ovo lá em casa. Você tem um banco de dados aqui. A gente que usa tão automaticamente que a gente acaba não percebendo como essas coisas são simples para nós, são também simples para uma máquina realizar, mas que exige uma modelagem, exige a inserção daquilo ali dentro da máquina, para que a máquina entenda. Então, como que nós vamos executar? Que essa vai ser uma parte legal. A gente vai fazer mais uns 15 minutos, tá bom? Só para a gente poder tentar avançar um pouco nisso, mas eu vou parar, a gente não vai ver os slides todos, tá? Porque senão vai ficar muita coisa. Tá bem. Obrigada. Então, a gente vai fazer uma observação dos objetos, a gente vai tentar compreender aqueles conceitos, nós vamos representar aqueles objetos, nós vamos verificar se aquilo é verdade ou não, e nós também vamos validar o modelo com o cliente, ou então de acordo com as instruções que a gente recebeu. E agora nós vamos falar de elementos. Os elementos de uma modelagem de dados. Então, a gente vai inserir agora, para a gente, um novo conceito de entidade. Entidade em modelo de dados é, por exemplo, nós vamos falar de um banco. A gente tem a agência X do banco Y. Então, nós temos o Banco do Brasil e nós temos a agência 3910, dígito 4, que é a da UFMG. É porque é a minha agência também. Mas, quais que são as relações entre elas? Uma coisa muito importante é que, quando a gente pensa no mundo real, o banco pode existir sem nenhuma agência. Mas a agência só pode existir com um banco. Entenderam? Então, quando a gente pensa dessa forma, o banco vai ser a nossa entidade forte, porque ela existe sozinha, porque ela é linda, plena e perfeita. Mas a agência ela é mais fraquinha, porque ela depende de uma relação com o banco. Entendeu? E da mesma forma, acontece para o relacionamento. O relacionamento entre entidades, que é representado por esse retangulinho aqui, uma relação entre entidades fortes cria um relacionamento forte. Mas um relacionamento entre entidade forte e uma outra fraca é um relacionamento fraco. Porque um empregado tem um dependente, mas esse dependente veio da onde? A gente não tem uma informação muito adequada sobre isso. Então, não vai ser um bom relacionamento. E nós temos sempre que buscar relacionamentos fortes no nosso banco de dados. Porque senão a gente vai começar a perder a eficácia e a confiabilidade dos nossos dados. Então, beleza. E agora nós vamos falar de grau de relacionamento.
que é bem simples também. Nós temos o grau de relacionamento binário, onde 2 entidades participam de um relacionamento. O ternário, onde 3 entidades participam de um relacionamento. E alguns autores, inclusive, sugerem que esse relacionamento não sejam adotados, porque aí fica muita coisa para uma relação só. E num banco de dados relacional, isso é muito difícil de você mapear. E o enário é quando são 4 ou mais entidades. Então, a gente está falando aqui que o empregado tem uma classificação que é uma função. O empregado, ele pode ser alocado em uma função ou em um projeto. E aqui a gente pode perceber que o empregado pode ser alocado em um projeto, em uma função ou em um projeto, mas 2 projetos? Tá vendo? Aí isso começa a ficar redundante, porque a gente já falou de projeto. Então a gente precisa de colocar outras relações para esse modelo de dados. Lembrando que isso daqui é uma modelagem conceitual. Então a gente não está entrando muito fundo. Se um empregado pode ter 2 projetos diferentes, a gente vai colocar isso de outra forma, não assim. Mas isso tudo a gente vai ver. E agora, eu vou até tirar o óculos aqui. Eu quero saber se vocês já entenderam, porque agora a gente vai passar por um conceito que é um pouco mais difícil, que é o conceito de cardinalidade. Então, eu quero que vocês prestem mais atenção nisso, porque a gente vai fazer um passo a passo aqui e vai ser muito importante para que todo mundo entenda esse conceito que vai ser essencial para que a gente faça uma boa modelagem de dados. Então, nós temos aqui um textinho. Empregado trabalha em uma e somente uma empresa. E em uma empresa trabalham nenhum ou vários empregados, porque você pode ser uma empresa MEI, por exemplo. Você é um MEI, você é uma empresa, mas você é uma pessoa só. Ou seja, dentro do contexto que foi modelado, é impossível existir um empregado sem uma empresa associada. Porém, é totalmente viável criar uma empresa e não associar inicialmente algum empregado. Então, a cardinalidade é pensando no banco de dados. Então, para um banco de dados, faz sentido eu cadastrar um empregado sem uma empresa? Faz sentido eu cadastrar uma empresa sem nenhum empregado? Então, o que faz sentido para o nosso banco de dados? O que faz sentido eu cadastrar no banco de dados? Qual que é a relação? Eu posso ter um empregado sem empresa? Então, são essas perguntas que a gente vai nos fazer para definir a cardinalidade. O que vai ser geral, o que vai ser geral ou máximo e o que vai ser mínimo também. Então, beleza. Então, quando a gente pensa aqui com nossos botões, uma entidade, então é entidade, relação, entidade. Beleza? Então, quando nós temos um empregado que trabalha numa empresa, a gente tem essa relação. Então, como que a gente vai definir a cardinalidade disso? O que nós vamos colocar aqui para que a gente consiga definir com precisão o que é essa cardinalidade? Então, o que esse dado vai ter relação com esse daqui? E como? E quantos? Então, a gente vai fazer uma pergunta nessa direção, na direção empregado-empresa, e uma pergunta, e a mesma pergunta, empresa-empregado, só mudando o sentido. Então, a gente sempre começa a nossa pergunta com nas 2 direções, sempre representando o verbo. Então, um empregado trabalha em uma empresa. E isso representa o que o nosso banco de dados quer demonstrar. E em uma empresa, trabalham quantos empregados? Pode trabalhar mais de um empregado? Então, isso a gente definiu que sim. Então, isso é possível. Então, quando a gente está aqui falando de empregado, a gente coloca o 1 aqui, trabalha em uma empresa. E em uma empresa, trabalham N empregados. E N aqui, a gente está dizendo que o N é em números. A gente não vai definir. Então, para as cardinalidades, a gente vai usar normalmente 0, 1 ou N. Então, o que vai ser um caso geral aqui? Como que a gente vai dizer que isso é um caso geral?
Ó, ficou fora de ordem, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Então, o caso geral, ele vai ser da seguinte forma. Sabe quando a gente fala o amigo do meu amigo é meu amigo? O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Que é aquele do mais e menos em multiplicação. Então, o que é um caso geral? Quando a gente tem esse caso aqui, o que é maior aqui? Nesse lado da empresa aqui, o que é maior? Ou eles são iguais? O que é mais geral? Do lado da empresa é igual? O do lado da empresa é igual, então tanto faz, vai ser 1. Vocês lembram que aqui, tá vendo que tem um conjunto de números aqui? 0 e n e 1 e 1? Então, nós estamos definindo isso, porque quando a gente bate o olho nisso daqui, a gente acha que a gente entendeu, mas é tudo uma mentira. Porque isso daqui não é muito simples. Então, e aqui desse lado do empregado? O que é mais geral? O 1 porque ele já é definido ou não? Ou o N porque abrange tudo? Não sei. Faça, choose your destiny. Vai, Michele. Aposto no N. Apostou certo. Tá vendo? Se fosse dinheiro, você ganhava. Por quê? Porque o N, ele aceita um número maior do que 0 e maior do que 1. Então, ele pode receber 1, pode receber 20, pode receber 50. Por quê? Em uma empresa, trabalham muitos empregados. Então, é a parte mais geral possível. Mas uma coisa que a gente estabeleceu é que o empregado só pode ter uma empresa. Então, nessa nossa modelagem aqui, o empregado trabalha em uma empresa. Então, o máximo de empregado de relação empregado-empresa é 1. Não pode ter mais do que 1. E isso também funciona como uma restrição. Porque quando eu estou lá preenchendo meu formulário, estou cadastrando um empregado novo, estou colocando lá Marcela, trabalha na empresa UFMG. Aí, vocês perceberam que só tem um campo de empresa? Não tem 2 campos de empresa? Porque ele não aceita N. Ele não aceita mais do que isso. Entenderam? Porque é assim que a gente está modelando o nosso banco de dados. A gente poderia modelar ele de maneira diferente também. Então, quando a gente fala do caso geral, a gente está falando que um trabalha em uma empresa e em uma empresa trabalham N empregados. E uma coisa importante, o caso geral ou o caso máximo é sempre o número da direita. Então, aqui quer dizer que na relação empregado trabalha, empresa, é só 1. Mas empresa, né, na empresa trabalham empregados, N. Então, a gente conseguiu aqui definir o que é o máximo e o que é o mínimo. Isso, à medida que o tempo for passando, vai ficando mais claro, porque a gente vai entendendo melhor como que essas restrições funcionam. Então, aí, e o mínimo? Qual vai ser o mínimo? Aquele slide está errado. Então, o mínimo vai ser 0 ou 1. Porque se a gente tem menos do que 1, não faz sentido. A gente não pode ter menos 1. Porque senão aquela coisa não existe. Porque a gente está falando de uma modelagem concreta. A gente está falando de um dado que existe. Mas ele pode ter um mínimo que é igual a 1 ou um mínimo que é igual a 0. Então, quando a gente para e pensa, um empregado trabalha em uma empresa. E em uma empresa trabalham N empregados. Mas vocês lembram daquela restrição que a gente conversou? Que a empresa ela pode ser cadastrada sem nenhum empregado, mas um empregado não pode ser cadastrado sem uma empresa. Então, essa restrição quer dizer que eu posso cadastrar um monte de empresa e nenhum empregado. Então, essa é uma relação 0, porque eu posso ter, lembrando que é no sentido. Então, na empresa, podem trabalhar 0 empregados? Pode trabalhar 0 empregados, porque a gente não vai ter nada. Mas o empregado vai ter uma empresa para ele. Então, por isso, 0N e 1 para 1. Porque é nesse sentido.
A gente está falando daqui para cá e de cá para cá. Por isso que tá um em cima e um embaixo. Entenderam? Tá vendo que o em cima tá aqui e o embaixo tá aqui? A gente vai fazer um exemplo aqui agora e eu gostaria que vocês participassem muito para a gente poder ter aqui um momento de união da turma. Alguém que assiste Star Wars? Ou sou só eu? Eu. Viciadíssima, inclusive. Michelle vai responder com a nós, então. Foi Vou escolhida. não. Vai Não vou não. Não assisto não. Então pode deixar. Mentirosa. Cadê o meu modelo? Eu perdi ele. Tá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui, fazer um negócio. Tá, aqui. Vou fazer aqui um Jamboard. Porque essa aqui vai ser uma pergunta muito boa pra gente poder fazer. Show. Ai, olha o meu cachorro. Ele apareceu rapidinho ali. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então, aqui, ó. Haha. Tem tudo que eu preciso aqui. Então, aqui, nós vamos responder a seguinte questionamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha aqui também. Tem uma caneta aqui. Vai ficar horroroso. Então, no universo de Star Wars, como Michelle muito bem sabe, nós temos os Jedi e pessoas sensíveis à força. Um sensível pode não se tornar um Jedi. Pode ou não se tornar um Jedi. Depende do caminho que ele escolher seguir. Ele também pode se transformar do lado sombrio da força. Ele pode se transformar num Sith. Então, para que um sensível à força, ele quer se tornar um Jedi. Ele precisa de treinar na Ordem Jedi e então se tornar um Cavaleiro Jedi e só então um Mestre. Então, um sensível à força não simplesmente se torna um Mestre Jedi. Anakin, assim como todo mundo aqui sabe, que eu sei que quase todo mundo aqui já sabe quem que é Anakin no Star Wars, é um Padawan que treina com o Mestre Qui-Gon Jinn. Esse aqui é o Obi-Wan, tá, gente? É porque ele é mais bonito que o Qui-Gon Jinn. Então, o mestre pode treinar apenas um Padawan. Isso é uma regra da Ordem Jedi. Então, a Ordem Jedi decidiu criar um banco de dados para armazenar informações sobre mestres, aprendizes, cavaleiros e padawans. Então, o que nós vamos cadastrar aqui agora? Eu quero que a gente tente desenhar um modelo conceitual. Pode tentar desenhar aí no caderno de vocês, mas eu gostaria que pelo menos mais de uma pessoa participasse para eu ficar bem feliz. É que nós podemos cadastrar mestres sem aprendizes ou padawans, mas não podemos colocar no sistema algum padawan sem mestre. Porque um aprendiz, ele pode estar no banco de dados só se ele tiver um mestre. E também, se a gente quiser dificultar um pouco, a gente pode cadastrar nesse nosso querido banco de dados. Nós podemos cadastrar pessoas sensíveis à força, porque a Ordem Jedi quer monitorar quem são essas pessoas, para evitar que elas vão para o lado negro. Nós vamos cadastrar padawans, mas eles só podem ter um mestre. Então, só pode ter padawan se tiver mestre. Como que a gente faria essa relação aqui para esse contexto? Alguém tem alguma ideia? Eu vou passar o link aqui para vocês. Que aí quem quiser desenhar aqui comigo está convidado para a gente poder tentar fazer junto. O link está aí. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, a princípio, a gente fica meio aflito, né? Porque a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Então, nós vamos primeiro, assim como eu estou mostrando aqui nesse outro slide, nós vamos definir, nesse modelo aqui, nós vamos definir as entidades. Então, do que a gente está falando aqui? Quando a gente está aqui? A gente está falando de quê? Quais são as entidades desse nosso banco de dados? Primeiro tem os padawans, tem os mestres, e se a gente for colocar também as pessoas sensíveis à força, né? Mestres. Vamos colocar aqui, sensíveis à força. Não tem hora. A pessoa falando aí era comigo? Ou não? Então tá, essas daqui são nossas entidades. Então a gente sabe que um padawan só pode ter um mestre.
E o Padawan só pode existir aqui se ele tiver um mestre relacionado. Então, como que vai... Vamos fazer só esse primeiro aqui, vamos esquecer um pouco os sensíveis à força por enquanto. Então, como que a gente vai representar o Padawan aqui? A gente vai primeiro só representar as entidades, os relacionamentos, depois a gente vai fazer a cardinalidade. Ai, meu Deus. Qual dessas formas aqui que a gente vai usar? Um quadrado, igual estava empregado na última? Isso porque é uma entidade, né? Então, a gente vai colocar Padawan aqui. E os mestres, como que a gente vai colocar os mestres? No quadrado também. Tá todo mundo entendendo isso ou é só a Michelle? Tá dando para entender. É porque eu escolhi Professor, um tema mais complicado, mas se vocês pensarem em alguma outra relação também, a gente pode fazer. Mas pode falar. professora, essa forma, né, é uma regra? As entidades têm que estar num quadrado ou é só porque você escolheu como exemplo? Não, é uma definição geral. Então, em modelagem de banco de dados relacional, o que está em quadrado é a entidade. E o que está no losango é o relacionamento. Ok, Entendeu? entendi. Uhum, E obrigada. o que o Padawan é do mestre? Qual que é a relação que eles têm aqui de acordo com isso daqui? De acordo com essa frase aqui. O treinamento. Aqui nesse... Oi? Eles têm uma relação de... Oi? O Padawan é um aluno carente de treinamento. Isso. O Padawan, para ele se transformar em um mestre, ele precisa de treinamento. Mas o que o mestre é do Padawan? É super simples, é super simples. Vamos ver se vocês concordam comigo aqui. Então, um Padawan tem um mestre e o mestre tem um Padawan. Beleza? Porque aqui a gente não está falando ainda do cadastro. Aqui a gente está falando só do máximo. Então, quando a gente coloca... Aí eu vou ter que desenhar, vai ficar horrível. Ahá! Então, o Padawan tem um mestre e o mestre tem um Padawan. Então, vamos escrever isso aqui. Então, um mestre, um Padawan, né? Tem um mestre. Porque aqui a gente está falando do máximo. Então, como que vão ficar os números aqui? Em cima. O em cima, então, vai ser tipo 1 e 1? 1 e 1, isso mesmo. Aí, qual que vai ser a pergunta da volta? Qual que é o máximo? Lembrando dessa frase aqui, ó. Podemos cadastrar mestres sem aprendizes, padawans, mas não podemos colocar no sistema algum padawan sem mestre. Mas podemos colocar mestres sem padawans, porque os mestres existem. Os mestres são supremos. Então, qual que vai ser a volta? Vai ficar mestre 1, Padawan 0? Não. Porque é o máximo. Então, qual que é o máximo de padawans que um mestre pode ter? N. Não, o padawan só pode ter um mestre. Ele não pode ter vários mestres. Fez sentido? Ou ficou confuso? Não fez sentido, mas o mestre ele pode ter vários padawans ou só um? O mestre só pode ter um padawan. E assim como o padawan só pode ter um mestre.
Mas pode existir o mestre sem o padawan. Então, Pode o existir. mestre seria o 1 e o padawan seria 0, porque ele não precisa, ele pode não existir. Mas a gente está falando do máximo, a gente está falando do geral. Então, qual que é o tá. máximo de padawans que o mestre pode ter? 1 também. 1 também, isso mesmo. Ai, deu errado. Tem 1 padawan. Então, Fernanda, como que ficam os números aqui pra gente? Porque isso aqui a gente ainda está fazendo o máximo. 1 e 1. 1 e 1 também. 1 Uhum. e 1. Beleza. Então, passado este momento, eu vou duplicar ele aqui. Ai, burra. Aqui. Então, eu vou duplicar ele aqui. E agora nós vamos fazer a seguinte pergunta. O que é maior aqui? A gente tem algum que é maior? Quando a gente pensa nessa linha aqui de cima, qual que está maior? O 1 ou aqui para o padawan? Qual que é o máximo aqui? É tudo 1. É tudo 1, né? Então, beleza, é tudo 1. Agora, eu vou até tocar a cor aqui, vai ficar uma coisa bem bonita. Aí. Espero que troque as cores daqui também, né? Por que não? Aí, pronto. Peraí, fiz merda. Aqui. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos apagar essas coisas aqui. Porque, como que ficou desse lado de cá? Ficou a parêntese, né? Porque a gente está falando do máximo. 1. E aqui vai ficar da mesma forma também. Beleza? E agora, nós vamos fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é igual a essa daqui. Um empregado pode ter mais de uma empresa? Um padawan pode ter mais do que um mestre? Não. Não. Então, a gente vai colocar aqui 0. Não, é 1, né, burra? Aí, 1. Não mudou a cor. Dificuldade. Então, 1. É porque é o mínimo. O padawan, ele não existe sem o mestre. Mas o mestre existe sem um padawan? Existe. Muito bom, eu adorei esse exemplo, gente. Eu estou muito satisfeita. Então, como que vai ficar a nossa cardinalidade aqui? Nossa cardinalidade aqui vai ficar o seguinte. Deu errado, não foi isso que eu quis fazer. Então, aqui vai ficar 1. Já ajeito ele aqui. Famosa gambiarra. E aqui vai ficar o 0. Porque isso daqui significa o mestre não precisa de ter um padawan, mas o padawan precisa de ter um mestre. Então, ele só existe nesse nosso banco de dados se ele é 1 para 1. Se ele tem um mestre. Então, o mínimo de padawans que existem é 1, porque ele precisa de ter um mestre. Entendeu? Porque o nosso modelo permite cadastrar um mestre sem um padawan. Assim como nesse nosso modelo de cá, a empresa, o nosso sistema permite cadastrar empresas sem um empregado. Por isso que aqui é 0. Entenderam? Porque a pergunta do máximo, ela é diferente da pergunta do mínimo. Porque a pergunta do máximo é: este modelo permite cadastrar uma empresa sem empregado? Sim, então o mínimo é no empregado do outro lado. Porque a gente está falando do mínimo. Desculpa, eu falei errado. Então, nesse caso do mínimo esse modelo permite cadastrar uma empresa sem empregado? Sim, então o mínimo do empregado é 0. Mas este modelo permite cadastrar um empregado sem ter uma empresa anteriormente cadastrada? Se sim, ele fica 0 e 1.
Dessa forma aqui, ó. Entenderam? Ficou muito confuso. Isso é meio confuso. A gente vai voltar nisso ainda. Deu para entender, professor? Deu, né? Ah, tá. Porque isso, para mim, ainda é confuso, mas nós vamos fazer vários exercícios e isso vai ficando mais claro. Aqui, como nossa hora já acabou, eu só vou mostrar o que nós vamos aprender nas próximas aulas. Que nós vamos falar um pouco ainda sobre agregação, nós vamos falar sobre os atributos, e aqui, ó, a gente vai descrever o que esse sistema aqui está querendo dizer para a gente com todas essas informações. Nós vamos tentar fazer um outro exemplo, achando as entidades e mapeando também. Então, mas isso vai ficar para a próxima aula. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. A Jade mandou... Então, agora eu vou finalizar essa gravação para a gente poder tirar as dúvidas.